digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos pro seu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos pro seu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro amor maior que o teu amor, Jesus, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro amor maior que o teu amor, Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, como é difícil ouvir de alguém que você, que eu, que nós somos desigrejados. Dói, é difícil. O que eu tenho para falar sobre isso? Desculpa, o meu cachorro ele é prognata, tem aquele focinho achatado e ele parece um porquinho. Ele ronca, ele gruna igual um porquinho, faz. Então a gente vai ouvir aqui porque eu estou em casa e aí quando eu estou em casa ele quer ficar grudado em mim que nem um chicletinho, né? Mas vamos lá, voltando à palavra. O Senhor me tocou, tem me tocado. Às vezes, eu não sei se é a tua situação, mas é a minha. Eu estou evangelizando alguém, eu estou falando, e o Senhor toca o coração da pessoa, e a pessoa pergunta, qual é a tua igreja? E aí você fala, olha, eu não frequento. Aí se a pessoa já é crente, é de alguma denominação, fala, você é um desigrejado. Poxa, isso dói, né? Isso machuca. Meu irmão, o que eu tenho para dizer para você? Você não é desigrejado. O que seria um desigrejado? Ao pé da letra. Seria uma pessoa que não está mais em Jesus. Jesus, ele não veio, e eu já falei em outras mensagens isso, ele não veio fundar uma denominação, uma religião. Você, como membro de Cristo, você está ligado a ele, você é a igreja. E se você está ligado a um grupo de irmãos que hoje é conhecido como igreja, denominação, e essa tem uma mensagem cristocêntrica e vive o evangelho, lógico, com dificuldades, porque nós somos homens, mas vive uma mensagem do evangelho, vive lutando contra a carne, buscando o Senhor em espírito e em verdade, você é bem-aventurado, meu irmão. Aproveita muito, como diz o Salmo, no livro de Salmos, não vou lembrar qual Salmo exatamente, mas diz que a comunhão entre os irmãos é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Hoje eu entendo o que significa isso. Hoje eu entendo. Eu já fiz parte de uma denominação quando eu me converti e foi uma bênção por um tempo. Lá eu aprendi muita coisa, mas eu não estou mais entre eles. E o Espírito Santo sempre me deu sinais e em determinado momento eu fui me separando cada vez mais, porque o que eu observo hoje nas denominações é que se você não aceitar a doutrina da igreja, você não serve. Eles te põem de lado, eles te marginalizam, muitas vezes te oprimem. A religião é um fardo pesado, é uma fábrica de miseráveis. Isso eu ouvi muitas vezes da denominação em qual eu frequentava. E hoje eu vejo, e eles falavam muito das outras denominações, e hoje eu vejo que qual é o resultado disso, né? Eu vejo muitas famílias que antes eram uma bênção, destruídas, lares divididos, pessoas que não estão mais no Evangelho. Não, isso é uma tristeza. Isso é uma tristeza. Quando você vai se reunir entre irmãos e se torna um fardo pesado, não porque você está lutando contra você mesmo, mas porque a mensagem que está sendo pregada, o testemunho e os frutos que estão sendo dados não são do Espírito Santo. Isso se torna um fardo. A religião é um fardo. E Deus, Jesus, ele veio para nos salvar de toda religiosidade. Ele veio para nos libertar, o fardo dele é leve e o jugo é suave. Aí às vezes a gente escuta, se você não vê ninguém edificado lá, seja tu a pessoa edificada. Se essa for a vontade do Senhor, assim seja, meu irmão. Mas se não for,
Você não tem que estar lá. Não tem. As pessoas, elas podem falhar com você. Você pode falhar com você. Você pode se decepcionar, as pessoas podem te decepcionar. Mas o Senhor Jesus, Ele não falha. Ele não decepciona. Ele não volta atrás. E a obra que Ele começou no teu coração, Ele vai terminar. Eu quero ler uma mensagem que está no livro de Apocalipse, no capítulo 2, que Ele deu a uma das igrejas, das 7 igrejas, e que ela serve bem para nós nos dias atuais, para você que chamam de desigrejado. E o que eu tenho para dizer antes de ler esse texto é o seguinte, meu irmão, minha irmã, olha, nós não somos uma placa, uma denominação. Se você está ligado a Jesus, se você é templo do Espírito Santo, se os frutos do paraíso de Deus, os frutos do Espírito habitam na tua vida porque você dá um testemunho vivo do amor de Deus, por seus frutos os conhecereis, né? Não pode a árvore má dar bom fruto, nem a árvore boa dar mau fruto. Se você tem dado frutos e as pessoas glorificam a Deus, vem Jesus na tua vida. Se você é um manancial de águas, né? Em meio que nunca tem fim, um manancial que jorra para a vida eterna, em meio a esse deserto que é o mundo, se você anda no caminho estreito, se você é perseguido pelo nome do Evangelho, se você é enviado como ovelha em meio a lobos para ser despedaçado, você está quente, você está em comunhão com o Senhor. Ele diz, né, quando Jesus voltar, bem-aventurado aquele que for achado assim. Né? Então, hoje eu até ouvi uma mensagem, uma bênção, um pastor falando, eu escuto muito, eu retenho o que é bom, um pastor falando assim, a pessoa pensa que a igreja, trabalhar na igreja, isso é a obra. Não. A obra é você ser íntegro, você não roubar, você não matar, você fazer ao próximo aquilo que você quer para você, você amar o inimigo, você amar a Deus acima de você mesmo, acima de todas as coisas, você se anular, você se diminuir para que Ele cresça, você ser nova criatura, você ser um templo do Espírito Santo, uma pessoa que luta contra o pecado. Isto é a obra de Deus. Isto mostra, são sinais vitais, mostra que você está vivo. Então, não se deixe desanimar para as pessoas falarem, desigrejado, né? A gente às vezes vai numa denominação, sente comunhão, se reúne com irmãos, mas se você não aceita tudo daquela denominação, logo você é posto de lado, quando na verdade nós temos uma coisa primordial, principal. Uma coisa, meu irmão, Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele veio para nos salvar, Ele voltará e é uma igreja só. Se Ele vai voltar antes, durante ou depois, se você estuda a Bíblia e busca o Senhor de todo o coração, de todo o teu espírito, e não diz amém à política, honra o Senhor antes de honrar a si mesmo, antes de honrar o homem, você é igreja, meu irmão. Você é igreja. Mantenha-se firme. Vamos lá. Capítulo 2 de Apocalipse. Escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste. E arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto a teu favor, que aborreces a obra dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O Senhor está dizendo para você, meu irmão, você foi salvo, mas a igreja fiel habita com a infiel. Você tem que ser fiel ao Senhor. Seja fiel à palavra. Leia a Bíblia e ore. Retenha o que é bom. Se a denominação que você está
fala coisas que ferem, que vão contra a palavra, busca a palavra. Retém o que é bom. E se ela for contra a palavra, sai dela. Sai dela. O que não pode acontecer é isso. De você conhecer a verdade, saber qual é a verdade e não estar cheio do Espírito Santo. Ah, mas eu preciso fazer isso, aquilo, subir a escadaria de joelho, fazer a semana do jejum, a semana da madrugada, a semana disso, a semana daquilo. Não. Você tem que orar e vigiar. Meios de graça são uma bênção, é bom praticar, mas elas não são condição para salvação ou para você ser um servo do Senhor. Tem mais o prazer o Senhor em sacrifícios de bois e de animais do que da tua vida de sacrifício? Sacrificar é você, na hora que você quer agir na carne, você ser pobre de espírito da carne e rico do Espírito de Deus. Você dizer não a você mesmo, quando você tinha toda a razão para exigir, para falar, só que você cala, ou você ama quando você deveria odiar. Você põe em prática os ensinamentos de Deus, você se anula, você diminui para que ele cresça. O que o Senhor quer nos dizer aqui, meu irmão, é que se você conhece a palavra e a religião te feriu, está te ferindo, e você está infrutífero, e você se tornou uma pessoa seca, sem o Espírito de Deus, rancorosa, má, implacável, que não comete as religiões nem as feitiçarias deste mundo, porque sabe a verdade, mas também não pratica a caridade, o amor de Deus, o Senhor fala: arrepende-te, de onde cai você está caindo. Arrepende-te, converte-te. Converte-te para Deus. Enche-te do Espírito Santo, do amor de Deus, reveste-te. Como ele diz, enche do azeite, as virgens loucas, né? E as virgens prudentes, enche do azeite, compra colorido para os olhos. Enche-te. Nega-te a ti mesmo. O Senhor falou: orai e vigiai, porque na verdade o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. Nós vivemos num tabernáculo de carne. Adão não tinha pecado. Muitos falam que ele tinha livre-arbítrio, que nós não temos por causa do pecado. Nós temos. O sangue de Jesus nos dá a condição de dizer não ao pecado, de lutar contra ele e vencê-lo. Porque mesmo perdendo, nós somos vencedores pelo sangue e pela vitória de Cristo na cruz. Porque nós não aceitamos o pecado permanecendo na iniquidade e nos tornando vazios, sem amor, sem caridade. Mas antes, nós dizemos não, pedimos perdão. Mesmo estando certo, às vezes pedimos perdão para a honra e glória do nome do Senhor. Eu comecei essa mensagem cantando um louvor: digno de glória e honra. Não é? Dai glória a Deus, meu irmão. Sê tu uma bênção, cheio do Espírito Santo. Você não é um desigrejado. Eu não sou um desigrejado. Você é a igreja do Senhor. Eu sou a igreja do Senhor. Nós somos templo de Deus. Aonde o Espírito Santo habita, ali é o paraíso, ali é o reino de Deus. Você é o reino de Deus na terra. Por enquanto o reino de Deus está na terra em parte, mas logo será em todo. Será todo. E é um reino que nunca terminará, nunca terá fim. Que o Senhor Jesus te abençoe. E aí, Deus falou com você? Se falou, deixa sua mensagem, curta, comente, compartilha, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações para que você possa sempre receber mensagens novas quando o Senhor me der alguma coisa, algum alimento, que eu estou aqui para repartir, dar de graça aquilo que de graça recebi. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.